Sejam muito bem-vindos, muito prazer, sou Larissa Alvarenga, jornalista, e daremos início ao evento Cooperação, Sustentabilidade e Cultura, Estratégias para um Desenvolvimento Sustentável. Promovido pela Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura, OEI, e com o apoio do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. Este encontro discutirá a relevância das instituições públicas e do setor produtivo na garantia da efetividade e do aperfeiçoamento das políticas públicas ambientais. Ao reunir atores-chaves de diversos setores, esse encontro surge como uma iniciativa crucial para promover o debate e a reflexão sobre os desafios e os avanços relacionados à sustentabilidade, contribuindo para o avanço das estratégias e práticas que promovam a proteção do meio ambiente aqui no país. Então, convidamos para compor a mesa da cerimônia de abertura as seguintes autoridades: o ministro do Tribunal de Contas da União, senhor Benjamin Zimler. O diretor e chefe de representação da Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura, OEI, no Brasil, senhor Rafael Kalu. Diretor de Estudos Internacionais do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, senhor Fábio Vera Soares. Sejam todos bem-vindos. Convidamos, então, o senhor Fábio Vera Soares a começar a fazer o uso da palavra, por gentileza. Boa tarde a todos e a todas. É um grande prazer para o IPEA. Estou aqui representando a nossa presidente Luciana Servo, que teve um contratempo e não pôde participar da sessão de abertura, mas, em nome dela, eu gostaria de parabenizar a Organização Ibero-Americana, dos Estados Ibero-Americanos, por essa iniciativa. O tema da sustentabilidade, na verdade, está no moto da nova administração aqui no IPEA. Nós trabalhamos com a ideia de um desenvolvimento inclusivo, sustentável e democraticamente construído, entendendo pela sustentabilidade também a dimensão ambiental. Nunca é demais lembrar que, quando a gente trabalha com desenvolvimento sustentável, inclusive o que está amalgamado nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, com os quais o Brasil está comprometido, e essa administração em particular, nós estamos trabalhando com os temas sociais, onde a inclusão, com um país desigual como é o nosso país, tem que ter uma dimensão central, e onde também o tema da sustentabilidade ambiental tem uma centralidade. O Brasil não só tem uma responsabilidade diante do mundo em preservar o meio ambiente, como também faz uma contribuição enorme. E esse meio ambiente também ele não é um desafio para o crescimento e o desenvolvimento do país. O que nós precisamos pensar, e essa é uma função primordial que o IPEA tem, o IPEA como um centro de pesquisa, um centro que investiga os grandes desafios brasileiros, que apoia o planejamento brasileiro, tem em sua missão ajudar a encontrar soluções para esses desafios que nos afetam. Então, obviamente, há circunstâncias, há dilemas entre preservação ambiental, crescimento, desenvolvimento, mas esses dilemas precisam ser enfrentados e opções que possam melhorar o bem-estar da população brasileira, sem destruir o nosso capital natural, sem comprometer o futuro das gerações que estão por vir. Nunca é demais lembrar que, no ajuste de contas públicas, onde às vezes temos mais consenso, sempre se falava, precisamos de uma reforma da Previdência, porque senão vamos punir as gerações que vão vir. São os nossos filhos que vão ter que pagar. A mesma coisa com o meio ambiente. Se tivermos necessidade de reformar a Previdência, algo que o IPEA também discutiu, apoiou bastante, também temos necessidade de pensar políticas que vão preservar o nosso capital natural. Com isso,
encerro as minhas palavras nessa abertura e passo a palavra aos demais componentes da mesa. Obrigada. Então, agora a gente passa a palavra ao senhor Rafael Kalu. Olá, boa tarde a todos, a todas. Fazer aqui um cumprimento especial ao ministro Benjamin Zimler, que também aqui nos prestigia. Oi, alô, agora sim. Que nos prestigia aqui com a sua presença e que em breve também vai tratar, né, vai fazer aqui uma palestra, vai participar do próximo painel, tratando sobre alguns elementos interessantes dentro da nova lei de licitações, que traz aí elementos interessantes também para o debate que a gente hoje tem aqui. Agradecer também ao Fábio Veras, a diretora aqui do IPEA, e com quem temos uma vasta também agenda de cooperação em vários elementos que estão sendo desenvolvidos, especialmente durante e tendo em vista na presidência do Brasil do G20, com os diversos grupos de engajamento que o IPEA tem ajudado a organizar do ponto de vista de agendas e eventos, discussões, várias que vão ser realizadas no país a partir desse processo do Brasil à frente da presidência do G20. Bem, quero fazer um agradecimento à presença de todos vocês. A ideia hoje é que possamos trazer uma perspectiva mais ampla, né, sobre o debate sobre sustentabilidade, trazendo também questões importantes sobre a própria governança e sobre estratégias dentro da agenda da sustentabilidade, também um debate ambiental orientado como um elemento interessante quando a gente também congrega estratégias inovadoras de desenvolvimento, com foco principalmente também em lógicas e estratégias de baixa emissão de carbono, como, por exemplo, por meio da cultura. A OI acredita muito na cultura e na educação como ferramentas importantes de transformação da sociedade. A educação, notadamente, tem um papel transformador do ponto de vista da estratégia de desenvolvimento do país, e a cultura associada à educação tem um efeito ainda mais benéfico. Vai estar conosco aqui também mais à frente o Eduardo Sarum, que faz uma pesquisa por meio da Fundação do Itaú, em que demonstra a contribuição de práticas culturais dentro da grade dos currículos educativos para o sucesso das estratégias educativas em vários sistemas de ensino no Brasil e fora, e toma isso como elemento de análise. E, por sua vez, a educação, sem dúvida alguma, tem uma capacidade transformadora que gera bases fundamentais para o desenvolvimento de uma agenda nacional de desenvolvimento e que tenha como base também a sustentabilidade, hoje uma necessidade exatamente do nosso compromisso com as próximas gerações, e pensando sempre agora, né? Todas essas agendas são agendas de longo prazo, mas as agendas de longo prazo elas também têm que ter uma data de efetividade, uma data de lançamento de coisas objetivas que gerem, de fato, os elementos e os ingredientes necessários para qualquer estratégia de transformação. A gente acredita, portanto, que, por meio desse evento, a gente quer trazer aqui um diálogo importante, fundamentando linhas tanto de cooperação entre diversas instituições que estão aqui representadas, mas também entre temas que são bastante relevantes para que a gente possa cada vez mais fortalecer esse debate e contribuir para o sucesso dessa agenda que tenha como elemento de trabalho a cooperação, a contribuição dos organismos, uma lógica intersetorial mais representativa dentro das instituições que compõem esse debate, mas que também tenha na sustentabilidade como um elemento importante do desafio para o desenvolvimento, e também acreditando na cultura e na educação como ferramentas importantes dentro desse processo. Eu agradeço mais uma vez a todos vocês e desejo também aqui um bom encontro para todos vocês. Obrigado. Obrigada, senhor Rafael Kalu. Agora o ministro Zimler fala de abertura, por gentileza. Bem, boa tarde a todos. Eu queria primeiro saudar o amigo Rafael Kalu, a OEI, também pelo convite, agradecer pelo convite, pelo honroso convite, saudar o Dr. Fábio Vera Soares, dizer que é uma honra participar desse evento que trata da cooperação, sustentabilidade e cultura, estratégias para um desenvolvimento sustentável. O Tribunal de Contas da União tem uma perspectiva interessante das políticas públicas. Ele tem uma competência constitucional para exercer um controle sobre essas políticas públicas. É uma espécie de controle, de soft control,
tênue, que não é jurídico e que visa a estabelecer diálogos, principalmente com os órgãos públicos, mas com a sociedade, para sugerir melhorias, metodologias, alterações nas políticas públicas para que elas possam ser otimizadas. E a questão do clima é, sem dúvida, hoje o maior desafio global e ele é para o Tribunal de Contas um grande desafio. E o tribunal lidera, ele assumiu a presidência esse ano, o ministro Bruno Dantas, da Intosai, que é uma instituição que congrega os tribunais de contas, as entidades de fiscalização superior no mundo todo. E uma das missões da Intosai, que o tribunal protagoniza e lidera, é a criação de um indicador chamado Scanner do Clima, que é um aplicativo que vai tentar mapear, no limite do possível, as ações governamentais tendentes a tratar da questão das mudanças climáticas. Isso é feito com o auxílio de 50 países, num grupo de 20 países, que se estendeu para 50 países, e cujos resultados são muito auspiciosos. Acabamos de ter uma reunião em Foz do Iguaçu, em que a metodologia ela foi aprovada por todos os países. Imaginem estabelecer indicadores que possam ser coletados em 50 países com culturas diferentes, com níveis de democracia diferentes, com níveis de transparência diferentes, e avalizar esses parâmetros e daí extrair indicadores, e nós vamos poder ver de forma sintética mapas mundos com cores, verde, vermelho, indicando o nível da governança, da sustentabilidade financeira, dos programas, das políticas públicas vinculadas ao meio ambiente. Eu vou falar um pouquinho mais na nossa palestra, no nosso talk show, mas dizer que, sem dúvida, que o Brasil está vinculado a todos os tratados que foram firmados depois da ECO 92, quando se chegou a um consenso científico de que a mudança climática era uma realidade, né? Claro que há sempre teorias negacionistas que, eventualmente, colocam em dúvida a questão das mudanças climáticas, do efeito estufa. E o protocolo de Quioto, o Acordo de Paris são exatamente uma demonstração da unidade mundial no sentido de tratar da questão. Há uma meta difícil de ser alcançada de não permitir que a temperatura global exceda 1,5 graus Celsius, né, acima dos níveis pré-industriais. Daí isso foi definido, essa responsabilidade de lidar com os efeitos das mudanças climáticas foi tido como um problema mundial, mas as contribuições deveriam ser individuais. Foram criadas as contribuições nacionalmente determinadas, ou seja, as metas a serem atingidas por cada um dos países, né, no sentido de permitir que o aquecimento global possa ser controlado. Para que vocês tenham uma ideia da dimensão econômica disso, há recursos da ordem de 100 bilhões de reais que serão destinados aos países em desenvolvimento para que eles possam cumprir exatamente essas metas, essas contribuições nacionalmente determinadas. Na Agenda 2030 da ONU, há 17 ODS, vocês conhecem, com inúmeras metas, e a ODS 13 exatamente vai ao encontro do que estamos falando aqui, objetivo de um desenvolvimento sustentável e por certo, há diversas metas no sentido do combate a essa mudança climática. Isso é um desafio para o poder público brasileiro no plano externo, é preciso reinserir o Brasil no plano mundial, tanto no aspecto geopolítico quanto no plano econômico. Por alguns anos ficamos afastados do palco das nações, nesse âmbito dessas discussões com as diversas nações soberanas sobre as questões climáticas. E no plano interno, o Brasil tem muito a fazer, principalmente, além das políticas ambientais estrito sensu, no âmbito das compras governamentais que impactam profundamente a ideia de sustentabilidade. Todas as novas leis, o Rafael Kalu disse perfeitamente, eles englobam o princípio do desenvolvimento nacional sustentável como um princípio das licitações e das contratações públicas. Há diversos dispositivos, nós vamos falar
mais à frente que vão ao encontro desse objetivo, mas é preciso colocá-lo em movimento. Há uma certa dificuldade de se aplicar a lei. Aqui as leis pegam ou não pegam no Brasil. Então, é preciso que o Estado tenha a consciência da dimensão econômica e a dimensão de player indutor do comportamento do mercado. Os números são extraordinários, 12,5% do PIB, algo em torno de 12,5% do PIB, representam as compras públicas de todos os entes da Federação Brasileira. Isso mostra que o Estado é o maior player econômico, ninguém compra como o Estado, pois é o Estado, sem dúvida, o principal agente que pode induzir mudanças de mercado que se adaptem às regras de sustentabilidade, que estejam de acordo com todos os ritos que busquem preservar a ideia de sustentabilidade no plano ambiental, no plano econômico, no plano social. Nós vamos falar também um pouco disso. Há também uma atenção que temos que ter quanto ao mercado de créditos de carbono, né? É um mercado difícil, você vê palestras, eu já participei de eventos e os números são sempre de trilhões para cá, trilhões para lá, e nós não temos ainda nada objetivo, né, para operacionalizar esse mecanismo extraordinário que pode, eventualmente, alavancar o crescimento brasileiro, né, porque, em síntese, no mercado de crédito de carbono, entidades, governo e empresas vão permitir que instituições menos poluentes recebam recursos, né, daquelas entidades mais poluentes. Então, é preciso precificar, políticas de precificação de carbono, há toda uma dificuldade de colocar em funcionamento, mas, sem dúvida, que esse mercado de carbono vai permitir o incentivo à redução das emissões de gases de efeito estufa, vai ao encontro desenvolver a ideia de inovação tecnológica. Para que os senhores tenham uma ideia, eu visitei a usina de J. Lacerda, uma usina movida a carvão mineral, ou seja, a usina térmica mais poluidora possível, pois eles têm um centro de pesquisa, ou as empresas, a associação das empresas que fornecem carbono para J. Lacerda, em Santa Catarina, tem um centro de pesquisa, tem uma faculdade, uma universidade que tem um centro de pesquisa que está utilizando um rejeito do carvão queimado para filtrar algo em torno de 98% das emissões poluentes da usina mais poluidora do mundo. Os testes, eu vi testes sendo feitos, eles estão, é óbvio que é preciso dar economicidade, não é ainda muito barato, mas é possível, e isso tudo, dificilmente J. Lacerda teria incentivos para desenvolver uma inovação tecnológica desse tipo, senão o risco que eles correm da desativação da usina, do Brasil prescindir, não necessitar da geração das térmicas, geralmente das usinas térmicas que são movidas a gás, ou são movidas a gás, ou são movidas a carvão mineral, diesel, etc. Além disso, o mercado de crédito de carbono permite uma integração global, como esse é um mercado internacional em que os capitais podem eventualmente fluir entre as nações, você pode ter grandes acordos globais vinculados à movimentação de recursos no mercado de crédito de carbono. Esse é um quadro mínimo do que nós podemos discutir, são os desafios que são colocados à nossa frente e, portanto, eu volto a saudar a OAI por ter pensado e colocado em movimento um seminário desse tipo em que eu mais pretendo ouvir do que falar, e agradeço muito a presença de todos e o convite feito a mim e ao Tribunal de Contas. Muito obrigado. Muito obrigada a todas as autoridades. E para darmos início à primeira mesa de debates, peço a gentileza que o ministro Zimler continue aqui, porque ele participará. O restante pode, por favor, aos seus lugares, por gentileza. Então, dando continuidade ao evento Cooperação, Sustentabilidade e Cultura, Estratégias para um Desenvolvimento Sustentável, iniciaremos o primeiro painel com o tema Controle e Transparência nas Políticas Ambientais. Convidamos para compor as autoridades senhor Atalá Correia, juiz de direito do Distrito Federal e Territórios, que atuará como moderador deste painel.
Ana Túlia de Macedo, secretária nacional de Acesso à Informação da Controladoria Geral da União. E o ministro Benjamin Zimler, ministro, como eu disse, do Tribunal de Contas da União. Então, eu passo agora a palavra para o senhor Atalá Correia, que fará a condução desta mesa, nosso primeiro painel aqui do evento. Combinando aqui com os meus pares, mais ou menos a organização do nosso painel. Muito obrigado pelo convite, uma honra enorme estar aqui, a convite do IPEA, da OEI. Acho que, como o ministro Benjamin frisou, nós estamos de volta ao jogo, nós estamos de volta ao palco. Eu acho que, dentro do meu papel de professor, de juiz de direito, e tenho podido visitar muitos países do mundo, acho que talvez muitos de vocês também tenham essa experiência, e na minha percepção, nessas viagens a gente vê gente do mundo inteiro, a gente vê muitos brasileiros a turismo, e nós não vemos os brasileiros liderando muito claramente com um papel tão relevante que justifique o nosso tamanho como país, como nação e como líderes de um pensamento. Eu acho que o Brasil desse século XXI é um Brasil amadurecido, ciente das suas dificuldades e capacidades, e com muita felicidade, muito proveito que eu vejo esse debate do meio ambiente retomando o seu rumo. Há cerca de 15 dias, convite do ministro Herman do STJ, nós recebemos no IDP, faculdade onde eu sou coordenador, uma professora espanhola. E a Europa está muito avançada nesse tema dos carros elétricos, né? E o problema dos carros elétricos tem dois problemas correlatos. O ministro bem mencionou isso. O primeiro é a produção da energia. Precisa ser uma energia limpa. Acho que nossa matriz é muito mais limpa que a da Europa, mas pode melhorar. E também o problema das baterias. Essa professora mencionou que, para dar conta dessa migração na Europa, nós temos que aumentar a mineração de determinados componentes das baterias em 1.500%. A produção precisa aumentar 1.500% para dar conta disso. Obviamente, as baterias podem ser reutilizadas, podem ser recicladas, dentro dos 3Rs, mas os desafios também vão para o consumo e vão para muitas outras áreas. Então, há muito que pensar. Certamente nós podemos fornecer energia, nós podemos transmitir as nossas experiências de reciclagem, podemos, no campo da mineração, discutir como ela é feita, isso tem avançado bastante, e podemos ocupar aquele lugar no debate que nos cabe por direito. Com essa breve introdução, gostaria de conceder a palavra. Acho que há uma ordem de preferência. Você quer falar primeiro? Não. Eu acho que seria mais interessante começarmos com a doutora Ana, né? Muito prazer em recebê-la para a sua exposição. Nós temos 1 hora no nosso painel, a senhora fique à vontade. Se por acaso o nosso tempo for chegando, eu menciono. Muito bem-vinda. Muito obrigada, professor Atala. Bom, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Meu nome é Ana Túlia, eu estou secretária nacional de Acesso à Informação na Controladoria Geral da União. Vim aqui a pedido da secretária executiva Vânia Vieira, que era a pessoa, né, designada aqui para compor essa honrosa mesa, né? Mas ela teve um imprevisto. De todo modo, ela pediu que eu transmitisse os cumprimentos, né, à OEI e ao IPEA pela realização do evento e aos demais convidados aqui, né? E acho que a gente, né, pensando, né, por que a CGU estaria numa mesa como essa, falando sobre questão ambiental, falando sobre sustentabilidade do ponto de vista de controle, né? Eu acho que o desafio, né, de qualquer órgão de controle é
lidar com os diferentes temas de governo, né? Então, é realmente um grande desafio quando você tem que analisar políticas públicas tão diversas, né? Mas eu acho que tem uma coisa interessante, que é o fato de que a política ambiental ela tem reflexos em todas as demais políticas, e todas as demais políticas têm reflexos na política ambiental, né? Então, de certa maneira, eu acho que o controle, quando a gente fala em controle sobre questões ambientais, a gente está falando de controle de política pública de um modo geral, né? E como é que qual que é um dos principais instrumentos para a gente fazer controle, né? É transparência. Acho que isso é uma convicção que foi sendo construída, né, tanto nacional quanto internacionalmente, de que órgãos de controle ao redor do mundo são muito eficientes e precisam existir e precisam cumprir essa missão, mas que o controle mais efetivo é o controle que é feito também a partir da sociedade, né? Quando a sociedade civil, a sociedade civil organizada, os cidadãos de fato conseguem compreender a política pública e de fato atuar participativamente dessa avaliação e da melhoria dessas políticas, né? E isso só é possível quando há direito ao acesso à informação pleno, né? Então, em relação à questão ambiental, eu estava aqui, né, nessa breve meia hora que eu tive aí para pensar o que conversar aqui com vocês. Eu estava aqui resgatando, né, um trecho que eu vou ler aqui para vocês, da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, né, conhecida como ECO 92. Né? Então, o princípio 10 ele vai falar o seguinte: a melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a participação no nível apropriado de todos os cidadãos interessados. No nível nacional, cada indivíduo terá acesso adequado às informações relativas ao meio ambiente, de que disponham as autoridades públicas, inclusive informações acerca de materiais e atividades perigosas em suas comunidades, bem como a oportunidade de participar dos processos decisórios. Ou seja, já lá em 1992, já havia essa percepção muito clara de que proteção ambiental precisa de participação popular. E participação popular só existe se houver acesso à informação. Então, eu acho que isso mostra o quanto esse tema ele já é antigo e é uma pauta, é uma demanda da sociedade civil que vem sendo construída. Acho que no Brasil a gente tem, eu posso dizer isso com uma relativa tranquilidade, que a gente tem uma legislação de transparência e acesso à informação robusta, né? Quando a gente faz a interação, quando eu faço a interação com outros pares de outros países no tema de acesso à informação, a gente percebe como o Brasil é referência nesse assunto, né? A gente tem um sistema estruturado de pedidos de acesso à informação, com previsão de instâncias recursais muito claras, com prazos estabelecidos na lei, com um órgão garante, como é a Controladoria Geral da União, com capacidade, de fato, de monitorar, de capacitar os demais órgãos, de monitorar o atendimento a esses pedidos de lei no âmbito federal. E acho que um outro papel também muito importante é o papel de indutor desse direito nas outras esferas, né? Então, embora a CGU não tenha o poder de enforcement em relação a estados e municípios, a gente sente muito fortemente que a gente tem um papel de indução. Então, eu acho que sob esse aspecto, né, assim, quando a gente olha o tema do acesso à informação e da transparência para controle em questões ambientais, a gente vê muito a sociedade civil, várias organizações da sociedade civil, pesquisando sobre quais os bancos de dados que mereceriam ter uma transparência maior e que poderiam contribuir para esse tipo de controle, né? Então, acho que tem alguns estudos recentes que falam, por exemplo, sobre as informações do Cadastro Ambiental Rural, né? Que é um cadastro que vai permitir, se bem usado,
por pesquisadores, fazer o cruzamento até com outros bancos de dados para que a gente possa entender melhor o uso da terra no Brasil, especialmente pelo setor agropecuário, né? Como esse uso da terra interfere nas questões ambientais, especialmente na pauta do desmatamento, né? Então, a gente tem recebido, lá na CGU, diversas, né, organizações da sociedade civil apontando essa necessidade, né? Então, eu acho que esse, por exemplo, talvez seja um desafio que a gente precisa olhar quando a gente olha para o tema de transparência e questões ambientais. Mas existem outros bancos também que acho que são interessantes. Acho que cruzamento, por exemplo, de informações sobre processos de infração ambiental, de crimes ambientais no judiciário, multas por questões ambientais, tudo isso são informações que, se bem utilizadas, podem dá um sinal muito interessante de quais são os desafios que precisam ser olhados pelos órgãos de controle, pelo judiciário, enfim, pelos órgãos ambientais também, quando o tema é proteção do meio ambiente, né? E aí, eu acho que, para terminar, eu só falaria esse princípio 10 que eu li aqui, né, da declaração da ECO 92, ele vai impulsionar um debate. Então, desde 92 até agora, né, houve um avanço nesse tema. E, em 2018, em Escazú, os países da América Latina e Caribe se reuniram e construíram o que a gente chama de Acordo de Escazú. Não sei se vocês, né, se alguém aqui conhece, mas é um acordo que trata justamente de acesso às informações ambientais, acesso à justiça e participação popular nessa pauta. E o Brasil assinou esse acordo em 2018, mas ele ficou paralisado, né, nos últimos anos. Não houve um movimento no sentido de fazer a ratificação do acordo para que esse acordo, de fato, passasse a integrar o ordenamento brasileiro, né? Mas, recentemente, em maio, acho que foi em maio desse ano, o Poder Executivo encaminhou para o Congresso, então, a mensagem indicando a posição a favor da ratificação desse acordo, que hoje já tem, acho que, 12 países da América Latina e Caribe que já ratificaram e que estão, né, de fato, implementando isso. E eu acho que é uma oportunidade enorme para o Brasil, né, esse debate sobre Escazú. Recentemente, eu tive lá na Câmara dos Deputados falando um pouquinho sobre a perspectiva da CGU nesse assunto, né, e eu disse que a gente tem uma oportunidade enorme, porque, do ponto de vista de acesso à informação, a gente já cumpre Escazú, né? A gente já tem, como eu disse, uma legislação bastante robusta nesse assunto de acesso à informação, né? Que foi sendo construída ao longo desde a Constituição de 88 até a aprovação da Lei de Acesso à Informação, enfim. Mas o acordo traz outros 2 pontos bastante importantes, que é o acesso à justiça e a proteção dos defensores de direitos humanos também, né, porque, né, os ativistas ambientais, de um modo geral. Eu acho que esse é um tema muito importante no Brasil. A gente vê, volta e meia, notícias, né, de defensores do meio ambiente que estão sofrendo algum tipo de perseguição ou que, infelizmente, até perdem as suas vidas, né, como foi o caso do Bruno e do Dom, né? Então, eu acho que é um tema que a gente, né, precisa olhar e precisa avançar, né? E acho que essa vinculação também entre eu achei muito interessante o fato de que o acordo enxerga esses 3 pilares como centrais para a defesa do meio ambiente, né? Acesso à informação, acesso à justiça e participação popular, ou seja, né, percebe a integração desses 3 eixos como essenciais para que o tema avance. Então, eu acho que esse é um debate que merece ser olhado, né? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes de entrar, lembrando que, quando a gente fala nesse tema, na questão ambiental no Brasil, a gente está falando de um interesse interno, mas também de um interesse externo muito grande. O Brasil,
né? Existe uma expectativa muito grande em relação a esse assunto, né? Acho que o mundo inteiro olha para o Brasil, né, com esse interesse quando olha para essa questão ambiental. Então, eu realmente acredito que qualquer iniciativa como essa, que esse debate que está sendo, né, proposto aqui, ele é realmente muito importante para que a gente consiga avançar ainda mais nessa pauta. Acho que é isso. Obrigada. Eu vou passar a palavra ao doutor Zimler. Eu gostaria de mencionar só uma situação. Eu tive a chance de estar na Costa Rica, no começo do ano, na Corte Interamericana de Direitos Humanos. E duas lembranças me vêm com a fala da doutora Ana. A primeira delas é que o meio ambiente, proteção do direito ao meio ambiente é um direito humano, né? Um direito fundamental. No direito a gente tem essa discussão se o meio ambiente pode ser sujeito de direitos, né? Às vezes proteções de bacias, como existe na Colômbia, na Nova Zelândia também, quer dizer, rios e bacias com sujeitos de direitos. É uma teoria mais avançada, mas, de todo modo, não há nenhuma dificuldade de falar que proteção ao meio ambiente é um direito fundamental, é um direito humano. A Corte Interamericana de Direitos Humanos vem trabalhando esse tema de modo bastante intenso. A Corte é um organismo internacional, mas o país da Costa Rica é um país pequenininho, 85% do território preservado. Eu tive chance de, entre os julgamentos da Corte, ir em parques. E é muito interessante como eles têm uma visão talvez um pouco diferente da nossa, que a nossa é mais protecionista. E eles têm a ideia da ideia do desenvolvimento sustentável porque eles exploram os parques de modo muito ativo. Um país pequeno, tem pouca riqueza, tem 5 milhões de habitantes, 5 milhões de turistas todos os anos para exclusivamente conhecer o meio ambiente preservado. A natureza é parecida com a do Brasil, a única diferença é que eles têm vulcão, mas tem praias, tem lagos, é incrível, uma viagem incrível, já haviam me falado, mas demonstra como esse potencial do meio ambiente está atrelado também ao desenvolvimento. Naturalmente, o tema do nosso painel não são divulgações sobre as diversas proteções do meio ambiente. Eu acho que tanto a experiência com a doutora Ana quanto a experiência do doutor Zimler pode trazer luz de quais caminhos nós devemos seguir, porque o controle e a transparência têm a ver justamente com isso. Doutor Zimler, é uma honra imensa ouvi-lo. Obrigado, saúdo o doutor Atala Ribeiro, também a doutora Ana Túlia Macedo. E eu vou fazer uma breve apresentação, buscando basicamente tangenciar aspectos constitucionais, a ideia de sustentabilidade de forma muito rápida, e aí começar a falar das contratações públicas, na prática e na teoria, no plano normativo e no plano prático, o que há em termos de sustentabilidade ambiental, os reflexos da inserção do princípio do desenvolvimento nacional sustentável nas leis de licitações e contratos. Vou falar sobre algumas decisões do TCU, inclusive decisões muito recentes, inclusive dessa semana, e 2 ações do Tribunal de Contas em conjunto com tribunais de contas da América Latina e do mundo todo, que dizem respeito a uma auditoria coordenada em áreas protegidas e o scanner do clima, que é aquela ferramenta que vai tentar monitorar, medir as ações governamentais no campo das mudanças climáticas. Bem, realmente a nossa Constituição é pródiga em transformar o meio ambiente num direito de terceira geração. Então, o artigo 225 é bem claro que todos temos direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. E isso é um dever que se impõe ao poder público e à coletividade. E esse munus é de defender e preservar o meio ambiente para as recentes, para estas e para as futuras gerações. Então,
é um direito de caráter intergeracional, é um pacto intergeracional entre gerações. Nós devemos utilizar os recursos naturais de forma sábia, racional, de forma a preservá-los para que os nossos filhos e netos possam também usufruir do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Mas a Constituição vai além e insere nos princípios do direito econômico, no artigo 170, quando, além do princípio da livre iniciativa, da livre concorrência, a ideia de defesa do meio ambiente mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços. Então, a Constituição legitima o tratamento desigual para desiguais, ou seja, é possível abonar juridicamente no plano constitucional e tratar desigualmente aqueles que tenham impactos ambientais, permitem que haja impactos ambientais de maior ou menor grau. Além disso, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3º, são criados espaços territoriais a serem especialmente protegidos, áreas de proteção ambiental, que ganha um status constitucional. Além disso, o estudo do impacto ambiental ganha também status constitucional no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4º. A Constituição exige estudo prévio ambiental para atividades potencialmente causadoras de degradação do meio ambiente. Então, o EIA e o EIA-RIMA têm, na verdade, um status constitucional inafastável. A ideia de meio ambiente, sem dúvida, ela se projeta no âmbito da legislação infraconstitucional, e isso nós vamos tratar daqui a pouco, em particular no campo das compras públicas, das licitações e dos contratos. A ideia, portanto, de sustentabilidade é uma ideia que está atrelada à capacidade de atender às necessidades do presente sem comprometer as necessidades das gerações futuras. E ela se desdobra em 3 níveis de sustentabilidade: a ambiental, a social e a econômica. E aí está, talvez, a maior dificuldade que temos, por exemplo, no Tribunal de Contas da União, de dar concreção à ideia do desenvolvimento nacional sustentável. Em muitos casos concretos, questões chegam ao TCU e nós percebemos que é necessário harmonizar, é necessário estabelecer uma mediação entre essas 3 componentes de sustentabilidade para decidir com equidade, para que nós possamos ser consequencialistas, pragmáticos. Muitas vezes, a adoção para compras públicas de critérios rígidos de sustentabilidade pode ferir de morte a ideia econômica, vai obrigar o Estado a pagar mais, a contratar sem licitações. Às vezes, só uma empresa capaz de fornecer um bem que atenda um nível de especificação elevado no âmbito do padrão da sustentabilidade ambiental. Então, mais do que uma revolução, é preciso uma evolução. É preciso que o Estado passe de forma procedimental a cada compra, ir induzindo o mercado para que ele se consiga produzir bens, serviços e obras adequados aos requisitos de sustentabilidade, inclusive permitindo que esses produtos possam ser fornecidos não só ao Estado, mas sim à população. É essa transformação que o Estado deve e pode fazer, não por meio de uma revolução, mas por meio de uma evolução gradual, gradualismo. Esse gradualismo é que, às vezes, nós temos que, nos casos concretos, nós temos que ponderar e verificar em cada caso o que deve ser considerado como lícito ou ilícito. Bem, óbvio que no plano internacional, a Agenda 2030 ela é talvez a mais importante. Nessa Agenda 2030, nós temos 17 objetivos e 169 metas, e alguns absolutamente atrelados à ideia de compras públicas sustentáveis. Então, chama a atenção dos senhores. A ODS 12.7 é uma meta que alude a práticas de compras públicas sustentáveis. Então, isso, para além de ser uma necessidade interna do Brasil, isso faz parte dos compromissos internacionais assumidos
pelo Brasil. Também existem tratados tratados no âmbito da OCDE que dizem respeito à transparência das compras governamentais e exigem também das nossas legislações e práticas o nível de adesão às regras de sustentabilidade. Então, é importante que tenhamos percepção de que as compras públicas sustentáveis atendem aos requisitos internos e externos da nação brasileira. Essa possibilidade que o Estado tem de alterar a cadeia produtiva por meio das contratações públicas é particularmente importante na construção civil. A construção civil, ela consome 20% a 50% dos recursos extraídos da natureza, pelas indústrias de uma forma geral, e produz a 40% a 70% dos resíduos sólidos, que obviamente tem um poder, uma capacidade poluidora muito grande, se não forem tratados, gerenciados. As obras públicas, portanto, e aí eu estou falando das obras públicas de todos os matizes, as obras públicas pagas com recursos orçamentários, mas também as obras que derivam de concessões e permissões de serviços públicos, elas têm compromissos claros com a ideia de sustentabilidade. Então, em particular, o campo das obras públicas é uma preocupação, deve ser uma preocupação, e para o tribunal é uma preocupação em particular. Em termos de legislação, a velha e boa 866, Lei 866, que é uma lei de licitações e contratações, que vai perder vigência no final do ano, substituída pela Lei 14.133, ela foi alterada e se inseriu o princípio do desenvolvimento nacional sustentável como um dos princípios regedores da lei. A lei também, no artigo 6º, onde há um glossário de expressões, ela define o que é projeto básico para serviços e obras e diz que um dos itens componentes do projeto básico é o tratamento do impacto ambiental. Então, não haverá obra ou serviço, de engenharia em particular, sem o devido tratamento do impacto ambiental. O artigo 12 da 866 alude a projetos básicos executivos e os requisitos desses projetos incluem, sem dúvida, a avaliação do impacto ambiental. Portanto, é um dever do administrador, que surge da legislação, verificar o cumprimento das normas de sustentabilidade. É óbvio que a Lei 866 é uma lei antiga, de 1993, ela não foi feita para o mundo atual, ela tem déficits, lacunas importantes, e, por certo, nem de longe lembra o que hoje é 14.133 alude em termos de sustentabilidade. Mas eu também quero fazer menção ao decreto 7746 de 2012, que busca regulamentar o que é o desenvolvimento nacional sustentável. Ele alude, esse decreto, aos critérios e práticas sustentáveis, conhecidas por todos, baixo impacto em recursos naturais, preferências por materiais e tecnologias locais, maior vida útil da obra, redução do consumo de energia e água. Mas esse decreto cria o Plano de Gestão de Logística Sustentável, que passa a ser uma obrigação dos órgãos e entidades públicas. E sobre esse plano de gestão de logística sustentável, o TCU tem inúmeros julgados em que nós percebemos a falta de consistência desses planos, a falta de efetividade. Então, há pelo menos 10 julgados do Tribunal de Auditorias em que nós vamos a campo, ou vamos ao computador, hoje ir a campo está cada vez mais desnecessário, e nós vamos fiscalizar se os órgãos e entidades, afinal, criam esses planos de logística sustentável com os requisitos do decreto e com os requisitos da boa técnica. Bem, surgiu em 2011 o RDC, que foi um regime diferenciado de contratações, que é um meio termo, um divisor de águas entre a 866 e a 14.133. Volta esse regime a falar do desenvolvimento nacional sustentável como princípio. Também alude, de uma forma mais completa, de uma forma mais ampla, ao respeito às normas de resíduos sólidos, condicionantes e compensações ambientais, a redução do consumo de energia e de recursos naturais, começa a falar da acessibilidade, incluindo
a acessibilidade como uma das questões a serem analisadas sobre o plano da sustentabilidade, de uma forma geral. A Lei 12.462, RDC, fala da certificação de produtos para fins de aceitação da proposta, inclusive sobre o aspecto ambiental. Isso já era possível, mas houve a explicitação de que isso pode ser feito e deve ser feito. A lei permite que haja a criação nos contratos de compras públicas de uma remuneração variável, ou seja, não é unívoca a remuneração, ela pode variar a partir de uma fórmula que leve em conta parâmetros de sustentabilidade ambiental. A empresa ganha mais se oferecer um produto que atenda em maior grau os critérios de sustentabilidade ambiental. A lei fala de que a licitação, isso é revolucionário, que a licitação pode ser ganha não pelo menor preço, mas pelo menor valor presente de uma série financeira em que você aproprie custos diretos e indiretos, você traga para o valor presente, para uma taxa de desconto, custos indiretos, inclusive os custos ambientais. Então, se o estado da arte permitir que os custos ambientais possam ser parametrizados, você pode levar em conta, para escolher, dizer que a proposta é vencedora, o efeito dos custos ambientais trazidos a valor presente. Senhores, isso não é simples, isso não é fácil, mas há economistas ambientais que estão estudando isso. Eu, pelo menos, pude conversar com um e vi que a evolução está chegando. Na habilitação, quando as empresas apresentam os seus requisitos subjetivos para se candidatar a serem contratadas, podem ser exigidos requisitos vinculados à sustentabilidade ambiental. Nada disso constava da 866. Houve o surgimento, depois da RDC, da Lei das Estatais, a Lei 13.303, que é uma cópia do RDC. Então, todas essas evoluções foram replicadas na Lei das Estatais, e a Lei das Estatais, para além de diversas pequenas alterações, cria um relatório anual de sustentabilidade que deve ser emitido pela empresa estatal para que ela elenque todas as ações daquela empresa no plano da sustentabilidade ambiental. Bem, a Lei 14.133 foi de 2021, ela veio substituir todas essas leis, menos a das empresas estatais, que continuam regidas pela 13.303, e ela é mais detalhada, mais analítica, é uma lei interessante, eu não tenho tempo para falar sobre ela, mas ela exige que na fase preparatória da licitação haja estudos técnicos preliminares, depois uma gestão de risco, para que se confeccione um projeto básico, um projeto executivo. Já nos estudos técnicos preliminares, devem ser levados em conta os impactos ambientais, medidas mitigadoras, levando em consideração baixo consumo de energia, a ideia de logística reversa, desfazimento de resíduos. Tudo isso já tem que ser pensado, não é nem no projeto básico, como a 86, a MEI e o RDC estabeleciam, é nos estudos técnicos preliminares. Tem que fazer parte do planejamento toda essa ideia vinculada à sustentabilidade. A lei permite que o contratado passe a ter o munus de fazer ele o licenciamento ambiental. Agora, se o Estado fizer ele se responsabilizar pelo licenciamento ambiental, o Estado tem que obter uma licença prévia antes da publicação do edital. Então, há inúmeros processos licitatórios que são paralisados e contratos que são paralisados por falta de licença prévia, licença operativa, pois a lei coloca isso dentro de pratos mais limpos e de uma forma mais lógica. A nova lei fala de margem de preferência, é uma questão complexa, que eu não vou entrar em detalhes, mas é possível criar uma margem de preferência para desempatar diante de um empate ficto, levando-se em conta, por exemplo, a utilização na prestação de serviço, nas obras, de bens reciclados ou recicláveis. Isso é um aspecto que deve ser levado em conta. A certificação do produto também sobre o aspecto ambiental. No caso de desempate, há um critério de desempate levando em conta empresas que comprovem a prática de mitigação ambiental. E uma coisa extraordinária, no artigo 147 da Lei 14.133,
para anular um contrato, a lei exige um estudo de impacto invalidatório. Ou seja, para você optar por invalidar um contrato, e isso, obviamente, que há sempre uma dúvida entre a invalidação e a convalidação de um contrato. A convalidação é um instituto jurídico por meio do qual o gestor reconhece que há ilícitos, há falhas, porém, colocando numa balança jurídica e ponderando inúmeros fatores, ele ainda assim opta pela continuidade da obra, modulando essa possibilidade de continuidade. Mas, nessa balança, são 11 aspectos que têm que ser avaliados. Manutenção dos empregos, custo de oportunidade dos recursos públicos, mais análise dos riscos sociais, ambientais e também a motivação social e ambiental do contrato. Então, é possível deixar de invalidar um contrato, convalidá-lo, levando-se em consideração os aspectos ambientais e sociais do contrato. Isso é absolutamente distinto do que nós tínhamos antes. As decisões do TCU sobre o tema. Aqui há 2 tipos de decisões, para tentar ser mais simples e mais direto. O tribunal tem, eu convido vocês a acessar o nosso site, e vocês vão ter um espaço chamado Compras Públicas Sustentáveis. É fácil de ser acessado, onde nós temos um repositório online de dados sobre o tema, a nossa jurisprudência sobre o tema, os diversos normativos, regulamentos e leis sobre o assunto. Mas, em particular, o TCU tem pelo menos 10 acórdãos desde 2013, todos no sentido de exigir que as práticas de sustentabilidade ambiental sejam praticadas pela administração pública federal. Aspectos como o plano de gestão, logística sustentável, por que não foi implementado, por que foi implementado dessa forma. Nesse caso, eu disse na palestra inaugural que o tribunal atua como um parceiro, ele é, no fundo, um player que busca a melhoria das políticas públicas. Aqui nós não estamos preocupados com legalidade, em sancionar, em expedir determinações cogentes, coercitivas. O que a gente quer é melhorar, otimizar as políticas públicas, eventualmente criticando o que é feito, sugerindo metodologias, propondo métodos alternativos. Então, há todo um conjunto de acordos, está aqui na minha frente, eu não vou ler, que vão ao encontro desse desiderato. Impor, sugerir, recomendar, induzir práticas sustentáveis nas compras públicas. E há, pelo menos, 3 acórdãos que eu peguei em que nós ficamos em dúvida sobre a ponderação dos princípios em jogo. São casos, por exemplo, em que você tem uma compra de imóveis feitas pelo Exército e por diversos outros órgãos, em que havia uma série de exigências, algumas delas de caráter ambiental. Por exemplo, a necessidade de demonstrar que todos os móveis eram feitos com madeira de reflorestamento. Senhores, essas exigências eram tão grandes e afastavam todas as empresas do varejo, e você só podia ter uma licitação entre fabricantes de imóveis. Haveria uma exclusão de pelo menos 90% do mercado. O mercado não estava preparado para esse nível de exigências. E muitas delas eram absolutamente desnecessárias, para além do problema ambiental. Então, vejam, o TCU não admitiu que essas exigências, aparentemente afinadas com a ideia de sustentabilidade, pudessem ser inseridas naquele edital, porque elas estavam descompassadas com a realidade e violavam grosseiramente a ideia de impessoalidade, favoreciam determinadas empresas no campo das licitações públicas. Então, senhores, isso tem diversas outras decisões, todas em que há dúvidas quanto ao passo que a administração quer dar em termos de incremento dos requisitos de sustentabilidade para uma dada licitação. A ideia é não fazer uma revolução, mas sim permitir uma evolução gradativa, paulatina. Bem, existe no futuro, o tribunal tem a pretensão de direcionar esforços para promover
auditorias no campo da sustentabilidade social. Então, uma das auditorias que está programada é a verificação do artigo 25, parágrafo 9º da nova lei de licitações, que cria, para as empresas terceirizadas, contratadas pelo Estado a partir da 14.133, cotas para mulheres vítimas de violência doméstica e egressos do sistema prisional. Senhores, a grande verdade é que eu nunca ouvi nada sobre isso. O tribunal, a lei já está em vigor, pois o tribunal quer, mais do que fazer um raio-x, porque provavelmente o raio-x não vai dar nada, ele quer induzir, motivar, sugerir, recomendar que essa norma possa ser operacionalizada. Isso vai ao encontro da ideia macro de sustentabilidade, não ambiental, não econômica, mas sustentabilidade social. Reparem, todos nós podemos criticar essas políticas públicas, eu posso ser contra esse tipo de políticas públicas, isso tem um viés ideológico, mas isso está na lei, e se está na lei, deve ser cumprido, isso é reflexo da vontade da maioria do povo brasileiro. Bem, na quarta-feira passada, e há um mês atrás, eu fui o relator de 2 processos em que o tribunal inaugurou um procedimento chamado solicitação de solução consensual. O direito administrativo vive uma crise, eu nem tenho tempo de falar sobre isso. Não sei se vocês são formados em direito, mas eu sou professor de direito administrativo, e o que a gente tem hoje é uma impossibilidade do direito resolver grandes questões de contratos no campo da infraestrutura, no campo das obras públicas. As soluções consensuais, a ideia de consensualismo, a ideia de mediação, de arbitragem, surgem como uma opção, uma possibilidade de solução dessas grandes questões. Pois o TCU criou um procedimento por meio do qual ele não é o protagonista, mas ele acompanha uma proposta de solução consensual trazida pelo poder concedente, por uma agência reguladora. Ele se senta à mesa com a empresa, se senta à mesa com a academia, com representantes que possam ilustrar o assunto, e, afinal, se um termo de compromisso puder ser assinado, o tribunal se pronuncia a priori sobre ele. Olha, se vocês assinarem esse termo de compromisso, esse ajuste, o tribunal a priori diz que ele é legal e, no mérito, ele é oportuno e conveniente. Qual é a vantagem disso? Isso dá conforto ao gestor público de acionar um termo de compromisso, de buscar uma solução consensual, dá segurança econômica às empresas, de que elas terão aquele litígio resolvido de uma forma apropriada, e o tribunal não é um signatário do termo, ele é um interveniente, anuente, ele apenas aumenta o nível de segurança jurídica e econômica nesse ambiente que nós temos hoje difícil no campo das ações de infraestrutura. E os 2 casos que eu relatei eram usinas térmicas que foram contratadas durante a crise hidrológica. Na crise de 2021, a ANEEL e o Ministério de Minas e Energia contrataram 17 usinas movidas a gás, e essas usinas são muito mais caras do que hoje o preço que nós pagamos pelo megawatt-hora no mercado regulado. Para vocês terem uma ideia, essas usinas vendem energia para nós, consumidores, por R$ 1.300 o megawatt-hora, e hoje, no mercado regulado, o preço de liquidação de diferença está em R$ 69 o megawatt-hora. 1.369. E nesses contratos existe uma cláusula de inflexibilidade, ou seja, eles vão gerar energia com térmicas, queremos ou não, e isso tem que ser pago para as usinas que ganharam as licitações. Porque a lei de Murphy é inclemente no Brasil. Logo depois de assinados os contratos, começou a chover torrencialmente, os reservatórios se encheram e nós ficamos com uma banana com os contratos desse tipo. O que aconteceu? Nós estamos conseguindo negociar a inflexibilidade. Elas abrem mão da inflexibilidade e, em contrapartida, nós isentamos essas empresas de multas, de um procedimento de rescisão contratual, fazemos um acordo para empresas adimplentes, fazemos um acordo que permite a mitigação de outros riscos que elas assumiram. A situação não é simples, eu nem tenho tempo aqui de falar, né? Fiquei falando ontem 2 horas, na quarta-feira, perdão. E, fundamentalmente, a questão ambiental. Nós estamos
deixando de gerar térmicas e substituindo por hidráulica. Ou seja, para além das questões que eu falei aqui, em flexibilidade, megawatt-hora, reais, existe o benefício ambiental que está absolutamente inserido no contexto dessa negociação. E essas são duas de, provavelmente, 15 negociações que estão sendo realizadas, todas para evitar geração mais cara, desnecessária, poluente de térmicas. Senhores, para fechar, duas auditorias que o tribunal faz. Auditoria coordenada em áreas protegidas, isso é feito no âmbito da OLACEF, que é um organismo de entidades de fiscalização superior da América Latina e Caribe. Nós medimos as ações governamentais no campo da proteção dessas áreas protegidas, que tem abono constitucional. Temos o INDMAPA, que é um índice que diz se o índice de governança é alto, médio e baixo. O índice médio é de 1,73. Eu estava vendo da Costa Rica, quando o nosso doutor Atalá estava falando, o da Costa Rica, o índice nem é tão bom, depois eu vou checar as razões pelas quais, no mundo dos números, a realidade verificada pelo amigo não foi verificada. Esse INDMAPA, nós mostramos uma certa evolução. Eu convido vocês a conhecer esse trabalho que está no nosso site também. Nós temos agora, esse é o terceiro auditoria coordenada porque é coordenada pelo Brasil, mas envolve 20 países. E nós teremos agora a participação de países africanos também. E em particular, vamos revelar a terceira rodada desse INDMAPA e vamos ver se essa evolução continua, se não continua. Fazemos uma medição da preservação tanto das áreas de proteção ambiental na terra e no mar. É bem interessante, bem amplo, eu nem teria tempo de falar. E, finalmente, o scanner do clima, que é essa ferramenta que eu falei no início, que é uma ferramenta que já foi assegurada a sua rigidez em julho em Foz do Iguaçu. Também nós temos 50 países do mundo que estão buscando harmonizar indicadores e estabelecer um ferramental único que permita você ver as ações governamentais para a preservação das mudanças climáticas, sobre diversas lógicas, né? Sobre a lógica da sustentabilidade, sobre a lógica da governança, dos recursos financeiros, do financiamento climático e das políticas públicas. O tribunal deve apresentar agora, na COP23, a ferramenta. Na COP24, nós vamos mostrar os primeiros resultados das auditorias que serão feitas em pelo menos 50 países que aderiram a esse scanner do clima. Senhores, eu termino dizendo que, novamente, que a OEI teve uma ideia extraordinária de buscar permitir que possamos discutir aspectos vinculados à ideia de sustentabilidade. É bom ouvir as experiências dos outros, o que está sendo feito. Provavelmente alguns dos senhores não sabiam do que nós estávamos fazendo. E, no limite, o que eu queria fazer chegar aos senhores é um resumo daquilo que, no âmbito do Tribunal de Contas da União, é feito acerca da ideia de sustentabilidade ambiental. Muito obrigado. Eu fico encantado com o papel do Tribunal de Contas, ministro. Minha formação toda é voltada para o judiciário, né? E talvez nossa atuação seja muito mais rígida e muito distante daquilo que o governo faz. E eu gostaria de parabenizá-lo pelo trabalho do TCU. Fico realmente encantado como brasileiro, como professor. Aprendi muito com sua exposição. Estava precisando estudar a nova lei de licitações, já tive uma aula de graça aqui. Também é bom saber que não é só em agosto que chove, né? Se eu fosse apostar dinheiro para não chover, eu tinha perdido. Mas essas variações climáticas são espantosas. A gente adianta um pouquinho. Eu gostaria de perguntar se alguém tem alguma pergunta, antes da gente finalizar, alguma dúvida que possa ser tratada. Nenhum corajoso?
Então, senhores, dou por encerrado o nosso painel, com agradecimento enorme ao OEI. Acho, ministro Ana, que a OEI protagoniza nesse cenário ibero-americano esse debate e pode levar as nossas ideias muito mais além do que desse auditório. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigada.